E o pico? Quando é que vem o pico? Bom, essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo e ninguém sabe responder. Eu resolvi investigar um pouquinho como é que aconteceu aqui fora, alguns países como exemplo, tanto países com supressão, países com mitigação, que atingiram o pico, quanto tempo demoraram para atingir o pico e tentar fazer um paralelo com o Brasil. Tá? Não é uma estimativa estatística, não são dados, não estou rodando modelo, são simplesmente experiências daqui, dados daqui que eu estou transpondo para o Brasil. Vamos lá. Quando é que é? Maio, junho de 2022? Bom, eu resolvi pegar três exemplos que é a Itália, a Espanha e o Reino Unido. Itália e Espanha, supressão, Reino Unido, mitigação. Tá? Aqui eu botei um pouco da diferença para entender. Então, Reino Unido você pode sair de casa, Espanha e Itália não. Algumas coisas fechadas. Então, o UK é um pouquinho mais brando do que a França e a Espanha. Ou, desculpa, a Itália e a Espanha, o que faz um paralelo melhor com o Brasil. Bom, a Itália. A primeira morte na Itália aconteceu dia 23/2. O pico de mortes aconteceu dia 28/3, com 971 mortes. Pico de casos 28/3, um dia depois. Então tá ali tudo no mesmo range. Quantidade de dias até o pico de casos 34. Início da quarentena foi dia 24/2. 18 dias de supressão e 14 dias de mitigação. De entre as mortes, a primeira morte, início da medida um dia e vai reabrir dia 4, né? Na próxima segunda-feira. O mapa do contágio aqui, você está vendo que a região norte da Itália é a região que tem mais casos. Então aqui norte da Itália tem 70% dos casos. O que eu quero dizer com isso? Os números, quando eu falo Itália, representam o norte praticamente, tá? Então eu posso extrapolar para o país e não por região. Caso da Espanha. A Espanha teve a primeira morte dia 5/3, pico de mortes dia 3/4, aí com 950 mortes. Pico de novos casos dia 4/4, um dia depois, quantidades até o pico 30 dias. Então, Itália 32, Espanha 30, início da quarentena dia 15, dias entre a morte e início da medida demorou 10 dias, a Itália demorou um só, a Espanha demorou 10, reabertura dia 11. Mapa do contágio aqui, Madrid e Barcelona também 67% dos óbitos. Então, quando eu falar de Espanha, tem duas regiões que mandam nessa história toda e a gente pode presumir que dados da Espanha servem para todo mundo. Já vou chegar, né? Por que eu estou batendo nesse número? Reino Unido. Reino Unido, primeira morte, 10/3, pico dia 11/4, com 980 mortes. O fim do pico oficial foi dia 22. Qual é a grande diferença? Teve um número muito alto de mortes, mas o Reino Unido, daqui a pouco se a gente vai chegar nos gráficos, tem uma oscilação muito grande. Então, talvez o pico de morte seja muito por causa de subnotificação dos dias anteriores. Então, o governo reconheceu oficialmente como dia 22 o pico dos casos. Tá? Então, eu estou usando a data do governo e não a data do gráfico. Foram 43 dias até o pico. Então, lembra, Itália e Espanha 30, mas usaram supressão. Aqui, eles usaram mitigação. Então, 43 dias. Demorou 10, 12 dias a mais. Dias até a morte da início da medida, 13 dias. Mais parecido com a Itália no início, né? Reabertura ainda não tem previsão, tá? Ainda está mantido o mapa do contágio, basicamente a região de Londres aqui. E ó, o que eu estava falando para vocês, o pico de caso na Itália, depois seguiu uma baixa significativa. Espanha, baixa significativa. UK, subiu, caiu um pouquinho, subiu de novo. Então, por isso que o pico do UK não é aqui, tá? Isso denota mais uma subnotificação. Are we bending the curve? Estão achatando a curva. Então, se você vê pelos gráficos, a Itália achatou a curva, a Espanha também e o UK parece já estar achatando a curva também, tá? E aqui eu botei um exemplo dos casos. Então, a Espanha, isso aqui são dados de segunda-feira, dia 27. 229 mil casos, 23 mil mortes. A Itália tinha quase 200 mil casos, 26 mil mortes. E o UK, 157 casos, 21 mil mortes. Então, o UK tem uma taxa de letalidade alta também, tá? E questão dos testes, no UK, 700 mil testes, então metade dos testes do que os demais. Aqui, pegar. Mas olhar o país inteiro nem sempre é o mais correto. O que eu quero mostrar? Países mais populosos são mais complexos. Então, aqui é um mapa dos Estados Unidos. Se eu falar, os Estados Unidos tem X casos. Você tem Nova York, você tem o centro aqui, essa parte tendendo ao centro, já bem com bastante casos, aqui diferente. Então você tem várias realidades diferentes dentro do mesmo país. E aqui está a curva dos Estados Unidos, ainda não fletou oficialmente, mas está uma quantidade de casos. E aqui a gente pega, por exemplo, Nova York.
New Jersey, mas só Nova York tem 30% dos casos. Lembra que eu estava falando ali no norte da Itália tinha 60% dos casos, 70% dos casos no norte da Itália? Então, aqui, eu acho, quando a gente fala dos Estados Unidos, é melhor falar de Nova York separado, ou falar só de regiões separadas, porque, como a gente pode ver aqui, a Califórnia, por exemplo, tem pouca coisa, Los Angeles tem pouca coisa. Então, você não pode generalizar. Tá? O estado de Nova York tem caído o número de casos totais, aqui uma média móvel, média dos últimos 7 dias, o pico de casos aparentemente já passou no estado. Aqui a questão de mortes em Nova York também, o pico de óbitos também caiu e vem caindo. A questão de hospitalizados em Nova York também, reduziu bastante, então a curva está descendo, estão numa descendente. E aqui os dados oficiais já reconhecidos pelo governo. Tá? O caso 1, dia 1º/3, primeira morte dia 14/3, início da quarentena dia 22/3, uma mitigação também bastante parecido com São Paulo, só que de forma mais séria. Dias entre a primeira morte e início das medidas, 8 dias, o pico dia 15/4, então 24 dias. Nova York foi a cidade que teve o pico mais curto de todos. E o que pode ser um diferencial disso? A quantidade de testes. Em Nova York tem 826 mil testes. Então só o estado de Nova York testou metade do que a Itália inteira testou. Então eles testam muito. Está aqui a quantidade de casos e a quantidade de testes. Esse gráfico demonstra bem que está testando muito em Nova York. Outra coisa, peguei do relatório do Google Mobility, olha a movimentação dos casos dia 11/4, os dados. Caiu o retail 60%, aqui transporte público, isso aqui é muito importante, que é onde tem muito contágio, né? 65% de queda de movimento. Isso explica muito como eles conseguiram reduzir e encurtar tanto esse tempo. E o Brasil? Bom, eu quis botar o Brasil, Nova York na sequência, porque eu também acho que o Brasil pode ser explicado, o Brasil deve ser explicado por cidades e não por país. Existem vários Brasis dentro desse Brasil. A gente falar de leitos em São Paulo, a gente não pode comparar a quantidade de leitos em Manaus, por exemplo. No Amapá é diferente. Então, vamos comparar por cidade. Tá? Isso aqui o Mandetta, falecido Mandetta, que Deus o tenha, que o pico estaria de casa até maio. A gente já viu notícias até junho. E aqui eu peguei o gráfico Brasil e Estados Unidos, tá? Quanto é o crescimento da curva do Brasil em relação aos Estados Unidos, e colocar alguns disclaimers importantes. Tá? As ações no Brasil foram tomadas sempre em nível estadual e não nacional. Nova York, mesma coisa. O Brasil testa ridiculamente pouco. Então os testes do Brasil com o número de ontem eram quase 400 mil casos. No Brasil, Nova York já testou quase 900 mil, isso de segunda-feira já deve ter passado de 1 milhão. O número das secretarias demora a chegar ao Ministério da Saúde. Número maior de pontos de contágio dificultam a previsão assertiva em nível nacional e a dificuldade de fazer a estimativa com os dados ruins que temos aqui, o famoso garbage in, garbage out. E o primeiro caso no Brasil oficial foi dia 26/2, enfim, há controvérsia, mas 26/2. Primeira morte é 16/3. O início da quarentena foi um dia antes das mortes. Porque oficialmente alguns estados se fecharam antes da comunicação do primeiro óbito. O Distrito Federal foi um desses casos. Aqui eu peguei os dados do dia 27/4, tá? Os dados são todos os dados desse estudo de segunda-feira. São Paulo aqui, né, liderando. São Paulo tem 40% dos óbitos oficiais. Então é difícil eu falar, o Brasil é tal coisa, sendo que 40% é São Paulo, você tem aí mais 20% do Rio. Então é complicado você falar em nível nacional. Então eu resolvi isolar o estado de São Paulo, por ser o campeão aqui nessa estatística. Então o primeiro caso foi o dia 26/2, o primeiro caso oficial do Brasil veio de lá, primeira morte é 17, início da quarentena dia 15/3. Tempo decorrido até o momento, até hoje, isso aqui é atualizado, 43 dias. No site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, você tem esses gráficos aqui, tá? Letalidade do estado 8,4, que denota uma subnotificação, tem mais testes a serem feitos. 21 mil casos, essa curva em ascendência, novos casos. Quando eu falo da subnotificação é por causa disso, tá vendo? Não é que, ontem morreram 45 pessoas, hoje 800, o que aconteceu? Não, isso aqui deve ser uma curva, vem lá de trás, essa curva deveria ser mais suave. Tá? E aqui, 2 mil casos por dia, do nada 2 mil pessoas, onde é que foi? Foi festa da Pugliese? Ninguém sabe. Enfim, óbitos por dia, mesma coisa. Então eu resolvi fazer o gráfico à parte, esse gráfico foi meu, eu peguei os dados do estado de São Paulo e fiz o gráfico com a média, para tentar suavizar esses impactos, tá vendo? Então você denota um crescimento, São Paulo ainda na fase de aceleração de acordo com os dados oficiais.
E no caso de óbitos, a mesma coisa. Você tem esses picos de óbito, mas olha a curva, tá? A curva é bem mais suave do que os gráficos aparentam. No total do município, no total do estado por município, São Paulo, deixa eu guardar esse quadro aqui para vocês não ficarem de olho lá. São Paulo tem, a cidade de São Paulo tem a maioria dos casos, né? 90, sei lá, não fiz o cálculo aqui, mas os 21 mil são 13, então 70% dos casos aí estão em São Paulo e outros divididos em cidades menores aí, tá? Então, vamos ao que interessa. Então, peguei o número da Espanha, quanto tempo até o pico, número da Itália, quanto tempo até o pico, número do UK, quanto tempo até o pico, número de Nova York até o pico. Extrapolei isso para o primeiro caso de São Paulo para tentar estimar. Vamos aos números. Bom, usando Nova York, São Paulo deveria ter atingido o pico dia 10 do 4, o que não parece ser indicado pelo gráfico. A Espanha, dia 16 do 4, que a gente já sabe que passou. Itália também, dia 20 do 4, já não foi. E o Reino Unido seria hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? E aqui eu botei para 45, 50, 60 dias. O que eu acredito muito, muito, é que São Paulo esteja muito perto do pico nesse período. Por quê? Eu acho que a gente está mais no comportamento do Reino Unido de não ter a galera ter ficado em casa. Vou até pegar o gráfico aqui. A galera ter ficado em casa, aqui do Google Mobility. Então, você tem a queda, por exemplo, comparado com Nova York, ó. O São Paulo caiu, isso aqui é de São Paulo de cima. 55% regressão, Nova York 62%. O transporte público caiu 50%, Nova York 65%. Então por isso que é difícil a gente fazer um paralelo com Nova York. Então assim, como a gente não fez uma supressão e a nossa mitigação foi bem nas coxas, vocês vão de convir comigo, vão de concordar comigo, essa curva de 43 dias vai chegar ali perto dos 50 dias, aparentemente, tá? Eu não sou estatístico. Então, São Paulo estaria aqui perto do dia 6 do 5, 10 do 5, ter atingido o pico. A Universidade de Singapura soltou ontem esse quadro que mostra o caso do Brasil, eles estão vendo a nível nacional, que o pico do Brasil está muito próximo. Se você pegar aqui. E aqui 9 do 5 eles já estimam que o Brasil estaria caindo em nível nacional. Como São Paulo representa aí 40%, a minha estimativa ali não está longe. Bom, então falando entre a primeira semana de maio aí, estamos falando de semana que vem, e o governo de São Paulo falou em reabertura dia 10 do 5, ou seja, 54 dias após o primeiro óbito, dentro do intervalo dos picos observados em outros países. Trouxe também um esboço, né? O São Paulo apresentou bem um esboço do plano que quer fazer. Are we bending the curve? A gente está achatando a curva? O Brasil está aqui, ó. Parece ainda acelerar, mas primeira semana de maio, semana que vem, não parece, não é tão longe assim de falar que o pico possa ser atingido lá. Tá? Outros países apresentaram um prazo parecido até o pico, que leva a crer, o que eu creio também, que 50 dias pode ser o número. Estou voltando aqui aos 50 dias, seria mais ou menos 6 do 5, então no final da semana que vem teríamos atingido o pico no estado de São Paulo. Aqui fiz uma previsão ainda para os outros estados, vou congelar aqui um pouquinho, quem quiser dar o print, printa a tela. E aqui aquele disclaimer óbvio que assim... Como eu falei, a curva no Brasil pode ter sido mais longa justamente porque as pessoas não respeitam o isolamento voluntário, porque voluntariamente o governo te pediu para fazer isso, e você só precisa ter maturidade e não ser egoísta e ficar em casa, não ficou. Isso pode ter alastrado os casos e a vez da curva tem uma aceleração muito alta, ela teve uma duração mais alta. E quanto mais tempo durar, mais tempo a economia vai ficar fechada. Então esse disclaimer é importante de que siga as regras do seu estado. Só isso. Não reinvente a roda. Ponto. Só siga, fica quietinho, faz o que eles mandaram fazer. E também para ajudar na fase 2, porque se você liberar muito cedo, você pode ter a fase 2 e a fase 2 pode ser uma supressão, ou seja, perda total da liberdade, direito de ir e vir. Acho que foi um estudo legal, não estou querendo dizer que vai ser, que não vai ser, mas o comportamento do vírus tem sido esse. Então não acho que não tem por que ser diferente no Brasil, até porque o Brasil não tem as características parecidas que teve o vírus teve na Itália e na Espanha. São mais brandas, na minha humilde opinião. Beleza, galera? Mais tarde tem NP News. Segue a gente, compartilha com todo mundo e bom dia para vocês.